Deus abençoe a todos. Eu gostaria que todos ficassem de pé mais uma vez e a gente pudesse ler juntos a palavra de Deus, que está na primeira carta de João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Amém? Capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor e te bendizemos, Senhor. Deus, a tua palavra é a verdade e a tua palavra, Senhor Deus, nos liberta. Que a tua palavra, Deus, venha falar nos nossos corações nessa noite, porque precisamos ouvir a voz do Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim também, Deus, e vem me usar, Deus, como teu instrumento, como teu canal, Senhor. E que o Senhor Deus venha a abençoar a tua amada igreja, os teus filhos, Senhor Deus, as tuas ovelhas, de quem o Senhor é o pastor. Deus, dependemos totalmente de ti. E te pedimos, amado Espírito Santo, nos ensina, esteja presente aqui, falando aos nossos corações. E desde já, nós repreendemos todo agir maligno, toda distração, em nome de Jesus. Pai, estamos na presença de Deus, como disse Jonas há pouco, que onde está o Espírito do Senhor, ali tem liberdade. Nós estamos com liberdade na presença do Senhor, na casa do Senhor, para recebermos agora a palavra que vem alimentar o nosso coração, o nosso espírito. Assim oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Antes de começarmos a falar da palavra, só um lembrete aos amados discipuladores, que a entrega do certificado do curso Crescendo na Fé, ela mudou a sistemática neste ano. Vai ser feita juntamente com a entrega do certificado Crescendo na Fé 2, ou seja, num ato só. E não no dia de culto, vai ser a primeira entrega vai ser no dia 26 de maio. Se alguém quer anotar aí, dia 26 de maio será a entrega do certificado Crescendo na Fé 1, terá feito até essa data, e também do Crescendo na Fé 2. Tá, irmãos? Numa cerimônia só. Então se programem e mais tardar, uma semana antes de 26 de maio, tem que dar-nos o nome das pessoas que realizaram este curso. Tá bom? Amém. Então, irmãos, esse versículo, dois versículos que acabamos de ler, do apóstolo João, foi João quem escreveu esta carta, vem nos falando primeiramente que Jesus, a vinda de Jesus à terra, foi o divisor de águas dentro da humanidade. Então tem o antes de Jesus e o depois de Jesus, mas não só como marco histórico. Jesus não é simplesmente um marco histórico.
com anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. Não é só um marco histórico, mas ele veio à Terra, o Filho de Deus se manifestou e tinha uma missão. A missão dele era morrer em sacrifício por toda a humanidade. E ele fez esse ofício dele, se entregou à morte em uma cruz, como maldito. E carregou os nossos pecados sobre ele, na cruz. E pelo sangue de Jesus, hoje, e continuará sendo, a humanidade tem o perdão de seus pecados. Mas quando se fala humanidade, a gente entende que essa divisão de águas, esse Jesus que veio, ele faz algo diferente dentro do coração de cada ser humano. É verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a condição é todo aquele que nele crê. Ele veio para toda a humanidade, mas todo aquele que nele crê é que vai receber a bênção, receber o perdão, receber também a salvação. E todas as bênçãos que Deus tem preparado, que a gente lê na Bíblia. Então, essa é a condição. Jesus, quando esteve à Terra, a pregação dele, ou o Evangelho de Jesus era bem simples. Como deve ser. Como era o Evangelho de Jesus? Qual era a boa nova de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ponto. Arrependei-vos de vossos pecados, de vossas misérias, de vossas iniquidades, porque agora é chegado o reino de Deus. Jesus veio para implantar o reino de Deus. Mas que reino de Deus é esse? O reino de Deus, o governo de Deus no coração do ser humano. O reino de Deus não é visível e nem palpável. Ele é um reino invisível dentro de nós. Hoje Deus reina, e é rei de fato, em nossos corações. Hoje nós temos um rei. E esse rei, que é o rei dos reis, Senhor dos senhores, seu nome é Jesus. Habita dentro de nós. Mas, aqui fala a palavra, e João enfatiza isso, ele diz: agora somos filhos de Deus. Isso quer dizer, antes nós não éramos filhos de Deus. Quantos de nós já ouvimos, e talvez, quem sabe, até falamos, a seguinte expressão: todos são filhos de Deus. Todos nós ou falamos, ou já ouvimos alguma pessoa dizer isso. Todos são filhos de Deus, independente da religião. Todos são filhos de Deus. Aí você vai para a Bíblia e não encontra isso na Bíblia. E não vê isso na Bíblia. Que todos são filhos de Deus. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, Marcos 16, 15 e 16 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pregar o Evangelho, o arrependei-vos e é chegado o reino de Deus, a toda criatura. Por que Jesus não disse filhos, ele disse criatura? Porque, irmãos, antes de nós recebermos Jesus, todos nós fomos criados, verdade, por Deus. Somos criaturas de Deus. Mas para ter este Deus como nosso Pai, é necessário nascer de novo. Ou melhor, nascer do Espírito. Como acontece isso? Ao aceitarmos de todo o coração, de toda a sinceridade, a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal da nossa vida,
e convidá-lo a entrar no nosso coração e ali fazer morada para sempre. Aleluia. Ou seja, é um ato nosso. Por isso Jesus disse: quem crer, pregar a toda criatura, quem crer, desses a quem for pregar, será salvo. E foi batizado, será salvo. Ou seja, há uma necessidade de nós, ou a humanidade, crermos em Jesus de verdade. Muitas pessoas você vai falar: você crê em Deus? Creio. Mas muito pouco conhece da Bíblia, e pouco ou nada tem de obediência a Deus. E eu entendo quando nós falamos aqui de que Deus agora é chamado de Pai. O Pai, ele tem relacionamento com o Filho. O Pai tem relacionamento com o Filho. E muitas pessoas não têm relacionamento com Deus. Nem lhe obedece, nem lhe conhece. Não importa se pecam ou se não pecam. E dizem que todos são filhos de Deus. Isso não é verdade. Então hoje nós estamos aprendendo aqui algo sobre filhos de Deus. E o tema dessa mensagem é: somos filhos de Deus. Vamos repetir? Somos filhos de Deus. Agora bem alto. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Irmãos, Deus ele não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus não tem primos. Ele tem filhos. Ele tem filhos. E nós temos recebido este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E João diz: olha que grande amor é este. Que grande amor tem nos dado o Pai, de que nós podemos chamá-lo de Pai, somos seus filhos. Agora nós temos sim o acesso ao Pai. Agora sim, eu e você temos acesso a Deus e podemos chamá-lo de Pai. 1 João 1, 12 e 13 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, os quais, esses que creram e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne natural, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para ser filho de Deus, eu tenho que nascer de Deus. Nascer de Deus. Isso não é por vontade humana. Não é uma filosofia de vida que eu assumi agora. Mas é a vontade de Deus e o poder de Deus me tornando seu filho. 1 João 5,1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Logo, quem aceita e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, entrega a sua vida a Ele, esse se torna filho de Deus. Nós temos um ato, todos nós aqui tivemos este ato de entrega. Ato de confissão. Um ato de fé, onde nós nos apresentamos a Deus e entregamos nossa vida, nossos caminhos a Deus de verdade. Porque Deus conhece a sinceridade dos nossos corações. Então, para ser feito filho de Deus, nós precisamos entregar nossa vida. É ato meu, vontade minha, entregar minha vida para Ele. Mas antes eu não era filho e agora eu sou filho. E lendo na palavra, nós entendemos que Deus tem um filho unigênito. O primeiro filho
é Jesus. O primeiro filho de Deus é Jesus. Esse que nós pregamos aqui, de domingo a domingo, de terça a terça, todos os dias que temos culto, nos nossos apriscos, pregamos a este Jesus, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E nós, que não éramos filhos, passamos a ter esse direito. E a palavra de Deus nos ensina que isso chama-se adoção. Nós fomos adotados por Deus por meio de Jesus. Somos filhos adotivos de Deus. Adotivos, porém legítimos. Como assim, irmão Fernando? É diferente do que se dá aqui na terra, em que nós adotamos uma criança, e eu, da minha gênese, eu não sou o pai biológico da criança, digamos assim, mas eu me torno, dou o nome a ele, a pessoa torna-se meu filho, porém de sangue não. Mas com Deus não é esse mesmo entendimento. Antes nós éramos criatura de Deus, não tínhamos essa condição de filhos, mas em Cristo Jesus, Deus nos deu um poder, é um poder. Ser filho de Deus é poder. Eu não tinha poder para isso, nós não tínhamos autoridade para isso. Hoje nós recebemos de Deus poder, e hoje nós somos filhos de Deus legítimos, através de Cristo Jesus. Diz a palavra assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8, 14 e 15. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. A adoção diz respeito de que antes não, agora sim. Antes eu não era filho, agora eu sou filho. Nós nascemos de Deus, somos gerados por Deus, transformados por Deus, pelo seu poder e pelo preço de sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus nos transforma seus filhos. Agora, como disse João, agora nós temos o DNA de Deus em nós. Agora nós temos o DNA de Deus em nós. Diga assim comigo: eu tenho, um pouquinho mais de força, eu tenho o DNA de Deus em mim. Você é filho, você é filha, você tem o DNA celestial em você. Olha o privilégio, irmãos, e às vezes nós não nos damos conta disso. E às vezes somos pessoas angustiadas, ansiosas, nosso dia a dia. Às vezes pensamos tantas coisas, com tantos problemas, e esquecemos que Deus nos tem chamado de filhos. E eu posso chamar Deus de Pai. E eu tenho um Pai que guarda a minha vida, que protege a minha vida e que traz bênçãos sobre a minha vida. E este Deus, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o meu Pai também. Por isso, irmãos, nós nos chamamos de irmãos, porque nós temos o mesmo Pai. É por isso que na igreja cristã, a igreja evangélica, nós os chamamos de irmão. Isso aí não é uma invenção ou uma convenção. Isso é uma verdade. Eu e você, nós somos irmãos. Porque somos filhos em Cristo Jesus pelo mesmo Pai. É o nosso Pai. Mas, irmão Fernando, nós somos tão diferentes fisicamente, somos tão diferentes no nosso comportamento, nas nossas emoções. É verdade. Mas Deus, através da sua palavra, Deus está nos transformando
nos moldando a imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Lembra lá de Adão e Eva? Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O projeto original de Deus era fazer um homem com um relacionamento com ele, a sua imagem e a sua semelhança. Assim era Adão até o pecado. E o pecado entrou no mundo, corrompendo toda a humanidade. Nós recebemos esta herança de pecado. Então, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós. Ele começa, através da palavra, nos mudar, nos transformar, nos moldar a imagem e semelhança de filho. E qual é a imagem e semelhança de filho? Qual é o modelo? O modelo que nós temos, meu irmão, minha irmã, é Jesus Cristo. Porque Ele é o unigênito, o primeiro Filho de Deus. Ele é o perfeito e nós, dia após dia, somos transformados pelo Espírito Santo à sua imagem e à sua semelhança, de glória em glória. De glória em glória. Então, eu e você, assim que nós estamos dando oportunidade ao Espírito Santo, e assim que nós estamos voltados para obedecer a palavra de Deus, isso vai gerando transformação em nós. Transformação. E nós a cada dia vamos nos parecendo mais e mais com Jesus. Não fisicamente. A estrutura física sim, porque Jesus é um homem de físico. Não a estética facial ou corporal. Mas agora muito mais interessa para Deus não o físico. Porque isso tudo um dia vai ficar. O que é carne fica. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Mas aquilo que está dentro de nós, o nosso espírito, que antes estava morto em pecados e delitos, entregue às vaidades deste mundo, agora nasceu para Deus e quer as coisas de Deus. E agora nós passamos a ter vida. Vida. Dia após dia, eu e você somos transformados pelo Espírito Santo à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ô, irmão, isso é bênção, viu, irmãos? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completar. Então Deus começou uma obra na minha e na sua vida. E às vezes Deus tem que apertar a coisa, porque às vezes eu e você, nós somos difíceis. É ou não é? Meu Deus. Às vezes nós dificultamos as coisas para Deus. Com as nossas vontades. E com as nossas manias. Nós dificultamos as coisas para Deus. Então Deus tem que permitir situações, dificuldades, para falar conosco, para nos chamar a atenção novamente, para a obediência e relacionamento. Deus como Pai, meus irmãos, Deus não nos quer longe. E toda vez que eu e você nos afastamos do Senhor, Ele vai com certeza permitir uma situação para que eu e você nos voltemos para Ele. Nos voltemos para Ele. Então, irmãos, as dificuldades, as lutas que você tem passado, você diz: eu sou cristão, eu sou crente, mas como é que agora a minha vida está desse jeito? É porque você ainda não está entendendo que é Deus falando com você, dizendo: filha, filho, volta para mim, vem conversar comigo aqui, deixa eu te ensinar as coisas, deixa eu te ensinar a minha palavra, deixa eu te mostrar a minha vontade, deixa eu mudar tua vida, porque às vezes eu e você somos teimosos, quanto à ação do Espírito Santo, e quanto ao pecado, porque às vezes nós temos pecadinhos escondidos, pecadinhos de estimação, e Deus tem que tratar ali,
e nos libertar da escravidão do pecado. A palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele precisa me libertar, te libertar da escravidão que você ainda tem ou temos no pecado. E a cada dia nós vamos avançando mais em perfeição. Porque se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver o quanto você já mudou, o quanto você já melhorou, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas ainda falta um trajeto. Irmão Fernando, como é que você sabe que ainda falta um trajeto de Deus na minha vida, que Deus tem que trabalhar? É simples, você ainda está aqui na terra. Então ainda precisa do agir de Deus. Ainda precisa melhorar, ainda precisa ser transformado por Deus, transformada por Deus. E aí tem uma notícia muito boa, que Deus está fazendo uma obra, sim, na sua vida, na minha vida, mas Deus também é Deus que quer fazer uma obra através da nossa vida. Ou seja, o que Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, quando ele falou essas palavras, ele falou aos seus discípulos, os seus apóstolos, disse, vão, vocês agora são filhos, vão e preguem, anunciem a outras pessoas que ainda não são. Anuncie este evangelho. Irmãos, sobre nós existe o peso da obediência em pregar o evangelho. E o evangelho é simples, meu irmão. Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. O evangelho é simples, não é complicado. É falar que a pessoa, como você também fez, se arrependeu dos seus pecados, se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e deixa Deus governar a sua vida. Isso é o evangelho, isso eu e você temos que anunciar. Então, através da palavra de Deus, eu e você, dia após dia, vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus, o primogênito de Deus. João 3,8 diz assim, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus falando, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então nós, meu irmão, minha irmã, somos nascidos não da carne da parte de Deus, mas do Espírito. Por isso nós somos seres hoje espirituais. E Paulo vai além e nos diz a nossa constituição. Qual é a nossa constituição? Espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, possuímos uma alma, as emoções, as vontades, as paixões, e habitamos num corpo. Isso somos nós. Isso somos nós. A ordem inversa é corrupção. A ordem inversa leva ao pecado. O nosso espírito, antes de ser filho de Deus, estava morto em pecados e em delitos. Mas quando recebemos o perdão, o nosso espírito reviveu. E nasceu para Deus. E hoje quer as coisas de Deus. Por isso, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, existe muitas vezes uma batalha. Uma batalha dentro da gente. Porque o nosso espírito, agora nascido de Deus, quer as coisas de Deus. Mas a nossa carne quer as coisas da carne, que inclina para o pecado. E é uma luta dentro de nós. E eu diria que é a nossa maior luta. A nossa maior luta, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Onde Deus tem que intervir, nos ajudando a vencer a nossa própria carne. Por isso que Jesus disse que aquele que quer seguir as suas pegadas após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou seja, negar as suas próprias vontades, pegar a sua cruz onde você vai cravar, mortificar a sua carne, as suas vontades, para assim poder fazer a vontade de Deus que está indo à nossa frente. Senão você não consegue seguir a Deus. Se você não abandonar o pecado, se você não for liberto do pecado, você não está seguindo as pegadas de Jesus. Você não está seguindo as pegadas de Jesus.
Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus hoje nos diz e nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Mas como é que tu me diz aí, meu irmão, que você é filho de Deus? Hoje eu tenho dentro de mim o Espírito Santo de Deus. Como é que eu provo isso? Olha, eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa. Então a mudança na sua vida, meu irmão, minha irmã, isso vai testificar se você de verdade é filho e filha de Deus. Se a pessoa diz, eu tenho Deus no meu coração, e não muda uma vírgula, eu creio que ainda falta muita coisa. Porque o Filho de Deus, ele é conduzido pelo Espírito Santo a mudança, transformação. E se você e eu não estamos sendo transformados, é porque precisa sim, o intervir de Deus imediato. Porque Deus, ele precisa agir na minha e na sua vida, nos transformando, seus filhos. Interessante que Deus, ele tem promessas, e a palavra tem várias citações, vários versículos, que falam de direitos que o filho tem. O filho tem. Eu anotei alguma coisa aqui interessante, para a gente pontuar, o que nós como filhos de Deus temos direito. Direito. O filho de Deus tem direito. Então, eu sendo filho de Deus, tendo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho o direito, e a palavra vai me dizer isso, de bênçãos da parte de Deus. Primeiro, agora nós temos um relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai. Então Deus passa de ser simplesmente o Criador, e passa a ser o nosso Pai. Eu e você temos um Pai. Diga aí para o seu irmão, eu e você temos um Pai. Agora diga, eu tenho um Pai para o seu irmão, diga, eu tenho um Pai. Agora diga para o seu irmão, é o mesmo teu Pai. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo Deus e Pai nosso. Muito bem. Este é o nosso parentesco com Deus hoje. Nós somos, por meio de Jesus, somos filhos. Relacionamento com Deus, eu posso chamar Deus de Pai. Eu posso ouvir Deus falando comigo. Deus pode de verdade me chamar de filho e filha. E se tiver que me abençoar, me abençoa. Se tiver que apertar, Ele me aperta. Se tiver que disciplinar, Ele me disciplina. Porque Deus, Ele ama, e Ele disciplina quem Ele ama, porque é o Pai. E Ele tem de verdade o melhor para nós. Então, às vezes que Deus está te corrigindo, meu irmão e minha irmã, é para o teu bem. É para o teu bem. Quantos de nós ouvimos desde pequenos nossos pais dizerem, olha, não mexe aqui, não faça isso, não mexe ali. E a criança, não sabendo do perigo e do risco que corria, vai e mexe, e sofre ali o dodói. Aí vai para o pai, todo choroso, chorosa, e o pai abraça, mas a criança ela só vai entender pela dor, e mais tarde, quando essa criança se tornar adulta, ela vai dizer, puxa, o meu pai tinha razão. Eu pensava que ele era coisa da cabeça dele, mas ele sabia, ele tinha, e fazia, e me avisava para o meu bem. Então Deus, meu irmão, Deus só tem um interesse em nós, o nosso bem. Deus nos chamou da escuridão, das trevas, e nos trouxe para a luz, para nos chamar de filhos, porque Ele tem o melhor para nós. Porque na verdade não foi você que escolheu a Deus, nem eu, mas Ele nos escolheu nele. Ele nos amou primeiro. Ele te amou primeiro. E a prova é que Ele entregou o seu Filho, Jesus, por você, e você nem era ainda nascida. Por amor de você, por amor de toda a humanidade, o Pai, o nosso Pai, entregou o seu Filho verdadeiro, legítimo, a morrer em sacrifício por nossa vida, para que eu me tornasse também um filho. Isso é amor. Isso é amor. Por isso que Jesus fala, né? Versículo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus, é Jesus falando.
Não é João pregando, é Jesus dizendo, olha, eu vou dizer, Jesus, o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todos nós pensamos assim, olha, eu vou morrer um dia, eu vou para o céu. Muitas pessoas querem o céu. Aliás, quem não quer o céu? Mas existe um passaporte espiritual que vai nos dar direito a este céu. E nesse passaporte vai estar lá seu nome, o meu nome, e ali do lado, filiação. Filiação. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Se não estiver Deus nesse passaporte, você não vai para o céu. A pessoa não vai para o céu. Pode se enganar, mas não vai para o céu. Então, o caminho de volta para Deus, João 14,6 diz Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus. Então, irmãos, também outra inverdade que se fala por aí, é que todos os caminhos levam a Deus. Não, 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 não. Existe só o caminho que nos leva a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Eu e você, a humanidade que quer ser salva, quer ir para o céu, tem que passar obrigatoriamente por Jesus. Jesus. O nome sobre todo nome. Então, somos filhos de Deus. Hoje, nós temos, da parte de Deus, o seu amor, e não a sua ira. Porque sobre os filhos da desobediência, sobre aquelas pessoas que não se entregarem a Jesus, sobre essas pessoas pousará a ira de Deus. Porque Deus proveu a salvação, e essa salvação foi negada, foi rejeitada. Então, o pagamento da rejeição a Jesus é a ira de Deus. Porque Deus é justo. Deus é amor? É. Mas Ele é justiça também. Se a pessoa não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, sobre ela repousa a ira. Antes, sobre a nossa vida, antes de nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, repousava a ira, a sentença de maldição sobre a minha vida, sobre a sua vida. E assim ainda o é sobre as pessoas que estão no mundo e ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você está aqui neste lugar, nessa noite, ouvindo essa palavra, e você ainda não tomou essa tua decisão de se entregar para Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso, meu irmão, meu amigo, não se trata de uma religião, que você vai assumir a religião evangélica, que você vai pertencer a um quadro de uma igreja. Você tem que entregar a sua vida para Jesus, porque só Jesus salva. O homem, o obreiro, o pastor, o bispo, quem seja, não salva ninguém. A igreja, o prédio ou a denominação não salva ninguém. Não salva, mas só quem salva é Jesus Cristo. E é sobre Ele que a Bíblia ensina. É sobre isso que nós estamos falando aqui essa noite. Talvez você esteja aqui ouvindo falar sobre filho, e você está sabendo, você está entendendo pelo toque do Espírito Santo que você ainda não está no rol de filhos. Te falta fazer alguma coisa. E nós estamos ouvindo o que é necessário fazer. Crer em Jesus. Entregar a sua vida para Ele. E o resto, Ele tudo vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele o mais. Tudo Ele vai fazer. Irmãos, quando tomei minha posição por Jesus, eu também tinha dúvidas, e talvez paire dúvidas sobre a sua cabeça aqui. Eu tinha dúvidas, eu não sabia, não tinha conhecimento de tudo, mas tinha dúvidas. Para mim, para eu dar o primeiro passo a Jesus, foi como dar um passo sobre um abismo, no escuro. Mas foi o que eu fiz, graças a Deus, impulsionado pelo Espírito Santo, e entreguei minha vida para Ele. Dizendo, Jesus, eu não te conheço,
Eu estou reconhecendo que eu não te conheço. Mas eu quero te conhecer. Custe o que custar. E eu não volto mais atrás. Nunca mais. A melhor decisão da minha vida é a melhor decisão da sua vida, é a melhor decisão da nossa vida, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e ter a certeza de que Deus me ama, e que ter a certeza de que Deus está me abençoando, me guardando, está trabalhando na minha vida, e ter a certeza da salvação, e ter a certeza da vida eterna, ter a certeza, não dúvida, através do aceitar Jesus. Por meio de Jesus, hoje somos filhos, nós temos recebido também um novo coração. Deus tem te dado, ou está nos dando, irmãos, um novo coração. Nesse novo coração, Deus começa a semear a sua semente e a palavra, e esse novo coração começa a entender Deus. Temos recebido um novo coração. Estamos sendo transformados na sua imagem e semelhança de glória em glória, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. 2 Coríntios 3, 18 e Romanos 8, 29 e Efésios 4, 15. Deus enviou o seu Espírito Santo a nós, Gálatas 4, 6. Ou seja, nós temos em nós, dentro de nós, habitando dentro de nós, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos dentro de nós a pessoa do Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar, nos conduzir nessa trajetória de mudança. É a pessoa do Espírito Santo hoje que está dentro de você, que faz você entender a palavra de Deus. É a pessoa do Espírito Santo que dentro de você que faz você crer nas coisas que estão escritas na palavra. É o Espírito Santo que está dentro de você que te faz crer no sobrenatural de Deus, no impossível de Deus. É o Espírito Santo dentro de você. Então, eu e você, como filhos, recebemos tantas bênçãos, e mais esta tão maravilhosa, do amado e amigo Espírito Santo, que é Deus, habitando dentro de nós. Então, meu irmão, minha irmã, não diga, olha, Deus está longe de mim. Não, Deus mora dentro de você. Deus me abandonou, Deus nunca te abandona, Deus mora dentro de você. Como é que pode te abandonar, se Ele mora em você? Talvez eu e você não estejamos falando com esse nosso hóspede, tal qual casa nós somos. Nós temos que falar com o Espírito Santo. Temos que nos comunicar com o Espírito Santo. Ele não pode ser uma pessoa que eu não conheça, desconhecido. Eu tenho dentro de mim, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. Seu amigo para todo e qualquer momento. É o Espírito Santo, conforme fala aqui em Gálatas, capítulo 4, 6. Jesus mesmo foi quem disse, quanto mais o vosso Pai vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Lucas 11, 13, é uma outra bênção ainda, que é o batismo com o Espírito Santo. Romanos 8, 14 fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. Hoje também nós podemos orar a oração que Jesus nos ensinou, que começa dizendo, Pai Nosso, Mateus 6, 9. Os discípulos pediram para Jesus, Jesus, nos ensina a orar. Nós não sabemos nem orar. E Jesus disse, tá bom, eu vou ensinar. Vocês vão orar assim, ó, Pai Nosso. Pai Nosso. Teu, meu. Pai Nosso. Pai Nosso. Ou seja, vocês terão esse poder e o direito de falar com o Pai direto, sem nenhum atravessador, atravessadora, mediador, a não ser Jesus, e mediadora ou medianeira entre Deus e os homens, só Jesus. Ou seja, por Jesus hoje eu posso chamar Deus de Pai. Eu não tenho que ir a B, C, D, E, e depois essa palavra vai chegar ao Pai. Não, hoje você tem o direito de falar com Deus.
Se você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver que não era assim a coisa. Muitos de nós, hoje, você que está sentado aqui, temos o privilégio que tantas pessoas, homens e mulheres piedosos, na Bíblia, no Antigo Testamento, não tiveram. Contemplaram de longe o que hoje nós contemplamos de perto. Eu e você, nós que não somos da linhagem de Israel, a quem Deus se revelou como o Deus deste povo, ser o povo de Deus. Hoje nós recebemos através de Jesus Cristo o privilégio de entender coisas maravilhosas e as insondáveis maravilhas de Deus através da sua palavra, através da ministração do Espírito Santo. Hoje eu e você temos acesso ao coração do Pai, ao coração de Deus. Quem nos garante isso? A pessoa do Espírito Santo que mora dentro da gente. O nome de Jesus. E isso é um privilégio, irmão. O que você fez? Qual foi a obra? O que você pagou? Qual o preço? O preço já foi pago. E foi o preço de sangue. E o próprio Jesus Cristo nos comprou para Deus com o preço do sangue dele. E hoje nós somos comprados por Deus. E hoje eu entreguei minha vida ao Senhor. E hoje eu pertenço a Ele e não mais a mim. Você e eu que entregamos ou fez este ato de entrega a sua vida a Deus, não pertence mais a si mesmo, mas você pertence a Deus. Você é filho de Deus, você pertence a Ele. Você disse, eu te entrego a minha vida. Logo, quem governa a sua vida, quem reina em sua vida, é Deus. E deve ser Deus, e não você. No trono do seu coração, quem deve estar sentado ali, governando, reinando, mandando, ordenando? Deus. É Deus. E você deve estar, e como eu também devo estar, prostrado aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade e não a minha. E não a minha. Graças a Deus por isso, aleluia. A palavra também nos diz que nós temos herança às bênçãos celestiais com Cristo. Bênçãos celestiais que eu e você não podemos nem imaginar. Como será? De tão grande, de tão maravilhoso. Mas nos está garantido através deste poder que temos de sermos feitos filhos de Deus. Gálatas 4:7 fala que nós temos direito à herança. O pai deixa a herança aos seus filhos. Nós temos uma herança com Cristo Jesus, das bênçãos celestiais. Se somos filhos de Deus, nós somos disciplinados, corrigidos por Deus. Porque o pai disciplina quem ama. Hebreus 12, 7 e 8, como já havia falado. Se somos filhos de Deus, temos Jesus por primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Fala que Jesus é o primogênito, a palavra de Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. E se vamos entender então, se Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, logo somos irmãos de Jesus, que é o Filho de Deus. Parece um tanto quanto complicado entender isso. Ele é meu Senhor, meu Salvador e é meu irmão também? Sim, é isso que a palavra de Deus diz. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos que são transformados à sua imagem e à sua semelhança. Vão sendo adequados até chegar à estatura de Cristo. Filho de Deus, perfeito. É isso que Deus espera da gente, meu irmão, de você. Sede, pois, perfeitos, porque perfeito é vosso Pai. Sede santos, porque santo é vosso Pai. É? Muito bem. A palavra de Deus também nos fala que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. É isso que fala o apóstolo Paulo. Ele diz assim, Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais,
que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Palavra de Deus. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós já não andamos mais em trevas, sem saber o que fazemos ou para onde nós vamos. Hoje nós temos uma direção e nós sabemos quem nós somos. Ou seja, a luz chegou em nossa vida. E nós hoje participamos das obras de filhos da luz, não das trevas mais. E aqui Paulo fala, olha, rejeitem as obras das trevas, as coisas imorais, rejeitem as coisas do velho homem. Isso é uma luta nossa. Santidade, não mais uma vida escravizada. Imitador de Deus é buscar viver em santidade. E o que é viver em santidade? É viver resistindo ao pecado, se desviando do pecado, abominando o pecado e as paixões carnais. É um ato meu. Deus não vai descer do céu e Deus não vai dizer, filho, eu te dou força aqui, eu vou te livrar do pecado. Porque, como ele já falou para Caim, lá no começo, olha, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo. Então, o pecado que eu e você somos tentados, cabe a nós dominá-lo. Irmão, mas eu não sei, foi mais forte do que eu. Não. Não vem com essa conversa, não. Porque Deus sempre te dará força a resistir ao pecado. E você, sabendo disso, você vai dizer sim ou não. O sim ou não ao pecado é nós, é você e eu que dizemos. É nós que dizemos. E para viver uma vida santa é dizer não ao pecado. Porque é isso que Deus quer de nós. Porque Ele é santo. Nós não estamos de brincadeira, meu irmão, nós não estamos numa vida de brincadeira, de faz de conta, de religiosidade, que viemos à igreja aos domingos e aqui dizemos, bom, eu prestei o meu culto a Deus, Deus me viu, Ele registrou lá, tudo bem. E amanhã começa uma vida totalmente depravada, pecaminosa, para no outro domingo chegar aqui com vestes, como se crente fosse, com uma Bíblia embaixo do braço, dizendo, eu sou cristão. Mas o teu próprio comportamento, o nosso próprio comportamento desvirtuado, testifica contra nós, que eu não sou crente coisa nenhuma. Que eu não sou filho de Deus. Porque se eu fosse filho de Deus, eu estaria procurando viver como Deus quer que eu viva. Em amor, longe da imoralidade, em paz com todos os homens. Então cabe uma reflexão na nossa vida, será que eu estou vivendo como Deus quer que eu viva? Ou será que o pecado, ele ainda está me tentando, e não só tentando, encontrando ocasião em mim? Será que o pecado consegue ainda me abalar? E me tirar da presença de Deus? Com certeza, porque o salário do pecado, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E o pecado vai te afastar de Deus, vai me afastar de Deus. Essa é a nossa luta contra o pecado. Viver em santidade, porque eu agora sou filho de Deus. Eu tenho o DNA de Deus em mim, a natureza divina em mim, e Deus é santo. Em Jesus não houve pecado nenhum, tanto que Ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus, por toda a humanidade, porque o seu sangue era puro, não manchado. E Ele quer a mesma coisa da nossa vida, meu irmão, tanto minha quanto a sua, que nós andemos em santidade, nos desviando, nos afastando, abominando o pecado. Aí sim, nós vamos a cada dia sendo mais parecidos, transformados pelo Espírito Santo, como filhos de Deus.
o novo homem, uma nova mulher nascida de Deus, para uma vida com Deus e para Deus, longe da velha vida, da velha criatura, que não tinha Deus. Agora o Espírito Santo guia e instrui seus filhos no caminho que devem andar. Eu e você, nós temos dentro de nós duas naturezas. A natureza carnal, a velha criatura, o velho homem. E agora tem o novo homem que nasceu para Deus, a nova mulher, vamos dizer assim também. E isso entra em choque constantemente. Porque o velho homem, a velha mulher, está aí. E é menos de um segundinho para ela aflorar. É menos um segundinho para essa natureza vir à tona. E se revelar de novo o velho homem e a velha mulher. Com seus jeitos, suas manias, seus pecados, suas ofensas, seu mau comportamento. Está ali. É menos de um segundo. Mas cabe a nós então. Dizemos, Senhor, nos ajuda e nos muda. Que eu possa mortificar as obras da carne. Que eu possa me despir do velho homem. Não quero mais as suas coisas que eu fazia anteriormente. Não quero mais praticar o pecado. Não quero mais ofender as pessoas. Não quero mais maltratar ninguém. Eu quero uma mudança na minha vida, Deus. Eu quero algo novo. E esse algo novo passa por Jesus. Esse algo novo passa obrigatoriamente por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim é o que é nascido de Deus. Tem que entregar a sua vida a Jesus. Para andar conforme Deus quer, meu irmão, minha irmã, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você tem que entregar os seus caminhos para o Senhor. Quem sabe aqui no nosso meio ainda tem gente que não fez isso, já falava sobre isso. Que ainda não entregou a sua vida a Deus. Ou já fez isso uma outra vez, um outro tempo, e fracassou, e se desviou, e o pecado dominou, mas está de volta e vem a presença de Deus e hoje quer renovar isso, quer de fato voltar a ter esse poder de chamar Deus de Pai. Eu quero, antes de seguir a pregação, irmãos, de seguir ainda tudo que Deus tem aqui para nós, que nós façamos um ato. Eu gostaria de pedir você ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Antes de seguir a palavra, antes de seguir a pregação, de fazer um ato aqui, feche seus olhos, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós temos ouvido a palavra, Deus, tão calma e mansamente, Senhor. E Teu Espírito Santo é como uma espada afiada, que vai lá dentro do coração de todos nós que estamos aqui, Senhor. O Teu propósito, Senhor, se cumpre. E nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo está aqui. Então, Senhor Deus, faz a Tua obra por completo em cada coração. E muda a nossa história, Pai. Quem sabe aqui, Pai Santo, muitos de nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. A nossa aliança, Senhor Deus, de vida com Deus, de entregar nossa vida ao Senhor. Deus, de fazer essa renovação de aliança, de pacto contigo, Senhor. Oh meu Deus, eu sei que o Teu Espírito nos chama a isso nesta noite, de nós nos apresentarmos a Deus, e de nós dizermos para Deus, Senhor, estou aqui, Senhor, apesar de todos os meus erros e falhas, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero ser chamado de filho de Deus, e eu quero, Pai, te chamar de Pai, com todo o poder que o Senhor me dá. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite, vem aceitar o meu irmão, aceitar a minha irmã. Vem, Senhor Deus, aceitar esta aliança renovada contigo, renovada em Teu altar, em nome do Senhor Jesus. Sermos Teus filhos, meu Senhor. Deus, nós não somos Teus netos, não somos Teus primos ou sobrinhos. Nós somos Teus filhos, Deus. Aceita-nos em Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Através de Jesus, Espírito Santo nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus.
Ah, Pai, todos que estão aqui hoje neste ambiente, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, são impactados pela verdade da palavra de Deus, e a palavra de Deus é poder de libertação, é o poder para a salvação de todo o que crê. Este é o poder do Evangelho, este é o poder de Deus de salvação. Salva-nos, Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e ajuda-nos a viver conforme o Senhor quer em nossas vidas. Oh, Pai Santo, tudo para viver conforme a Tua vontade. Aqui estamos, nos apresentamos a Ti, somos Teus filhos, Senhor, aleluia, e Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, irmãos, eu quero fazer uma oração com todos aqui, e eu quero que você, com sinceridade, todos que estão aqui, todos, independente de confissão de fé, independente de que onde andou e fez, o que pensa, mas que todos façamos de coração essa oração. Eu quero que você repita comigo, em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite e neste lugar, eu tenho ouvido a Tua palavra, e o Teu Espírito tem falado ao meu coração. Eu entendo que sou pecador e preciso me arrepender de meus pecados e crer em Jesus Cristo para ter o poder de ser feito Filho de Deus. Portanto, agora, recebe, meu Deus, a minha vida, que a Ti entrego. Perdoa todos os meus pecados. Lava-me com o sangue de Jesus Cristo. Escreve o meu nome no livro da vida. E desde agora, e para sempre, Tu serás o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem no nosso meio fez esse tipo de oração pela primeira vez? Você nunca tinha orado isso, nunca tinha feito isso, nunca orou isso. Foi a primeira vez que você falou assim. Levanta a sua mão aí. Primeira vez que fez a oração assim? Primeira vez. Quantas pessoas? Eu gostaria de convidar você a passar aqui à frente, que alguém acompanhasse essas pessoas, trouxesse aqui à frente essas pessoas. Venham, essas pessoas que levantaram a mão, passe aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Passe aqui, pode passar aqui. Alguém vem junto acompanhando, Passa aqui à frente. Isso, acompanha aqui, ó. Tem mais alguém aqui, uma irmã acompanha aqui, ó. Um irmão pode acompanhar aqui também. Olha aqui. Muitas pessoas vindo que levantaram as mãos aqui. Passa aqui à frente. Acompanhe eles. Acompanhem. Aqui, pode vir mais alguma irmã ali com a senhora ali. Acompanhem todos juntos. Amém. Igreja, levante as mãos para cá. Filhos de Deus, levante as mãos para cá. Meu Pai, essa estratégia foi Tua, não foi minha. Foi o Senhor que conseguiu ouvir a voz deste meu irmão e dessa minha irmã, que entregou com a sua própria boca, com os seus próprios lábios, entregou sua vida para Ti, Jesus. E aqui, diante do Senhor, e diante do Teu altar, e na presença de Deus, estamos confirmando, Senhor Deus, esta oração de entrega. Eles entregaram a sua vida para Ti, Senhor. Eles entregaram a sua vida para Ti, Jesus. Estão aqui, Senhor Deus, tem pessoas chorando aqui, porque foi sincero, é sincero. Chega de vida de dor, de sofrimento, e uma vida de mudança. Estão aqui por mudança, Jesus. Transforma essas vidas, meu Pai, numa nova vida. Agora, Senhor Deus, de filhos
de filhas, filhos de Deus, filhos que têm um pai. Antes não tinham este pai, mas agora, Senhor Deus, estão aqui porque têm pai. As pessoas que estão aqui à frente, meu irmão, você que está aqui à frente, minha irmã, que você que está aqui à frente, você tem pai agora. Você tem pai. Você tem pai. Você tem pai. Você tem um pai todo poderoso e maravilhoso que te ama. E a igreja ora por você. E a igreja te abençoa. E a igreja te recebe como seus irmãos. E a igreja passa a te amar. Você não vive mais sozinho, sozinha. Você tem muitos irmãos. E você tem um pai agora. Um pai maravilhoso. Um pai amoroso. Um pai que entregou seu filho Jesus a morrer por você numa cruz. Hoje você está tendo o direito de ser chamado filha de Deus, filho de Deus. Hoje Deus está arrancando de você toda a condenação, a escravidão do pecado. Hoje o sangue de Jesus Cristo passa sobre a tua vida. Hoje o perdão te alcançou. Hoje o perdão te alcançou. O perdão te alcançou. O perdão te alcançou. O perdão te alcançou. Hoje chegou salvação à sua vida, meu irmão, minha irmã. Hoje chegou salvação na sua vida. Hoje Deus te alcançou. Hoje Deus te tocou fundo do coração. Hoje Deus te salva. É hoje que Deus te salva. É hoje que Deus escreve o teu nome no livro da vida. É hoje que você passa a pertencer a Deus. Você pertence a Deus. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Hoje você pertence a Deus. Agora como disse João, você pertence à família de Deus. Você pertence a Jesus. Você entregou a sua vida para Ele. E uma nova vida Deus vai te dar. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos como igreja, de mãos levantadas, abençoando estas vidas aqui, Senhor. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui tocando, porque onde está o Espírito tem liberdade, e a salvação alcançou essas vidas. Ah, Espírito Santo de Deus, ah, Espírito Santo de Deus, vem ministrar sobre estas vidas a paz que não tinham, o amor que não tinham, o perdão que não tinham. Espírito Santo de Deus ministra. Espírito Santo de Deus ministra, arrancando toda a condenação do pecado, em nome de Jesus Cristo, e dando um novo nome a essas pessoas, um novo nome, uma nova condição de ser feitos filhos de Deus. Nós abençoamos estas vidas, Pai, e em nome de Jesus Cristo, nós tomamos autoridade neste nome, e nós selamos, nós concordamos com a oração que eles mesmos fizeram com a sua própria boca, dizendo que são de Jesus e pertencem a Ti. Nós concordamos, nós ligamos na terra, Senhor, a oração que eles fizeram. Liga também Tu no céu, Senhor. Oh Deus, haja festa no céu por essas vidas, Deus. Ah, Deus, ah, Senhor, é salvação. É noite de salvação, igreja. É noite de salvação. É noite de festa no céu. É noite de festa do céu, aleluia. Oh Deus, maravilhoso, abraça essas vidas, abraça, Senhor. Oh meu Pai, nós louvamos a Ti, Senhor Deus. É o poder de Deus, 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 aleluia, aleluia. Graças te damos, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Igreja, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode dar um abraço, dá um abraço, dá um abraço aí, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. Aleluia. Dá esse abraço de irmão. Receba abraço de irmão. Receba abraço de irmã. Dá abraço. Receba um abraço de irmão, receba um abraço de irmã. Oh, glória a Deus. Noite de salvação. Chegou a salvação na sua vida. Aleluia, aleluia. Noite de salvação. Noite que vai ficar marcada na história dessas vidas e das nossas também.
Aleluia. Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, meus irmãos, sentem em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Noite de salvação. Isto é Evangelho. Isto é o poder de Deus para a salvação de tudo que nele crê. É o Espírito Santo agindo e nos ajudando nessa tarefa. Glória a Deus por isso, irmãos. Deus é bom. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus é bom. Aleluia. Vamos seguir aqui. E agora então vou falar para os filhos todos. Nós estamos aqui, somos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Entregamos todos aqui a vida para Deus, somos filhos de Deus. E eu quero falar algo especial de Deus para os seus filhos. Para os seus filhos. Algo que Deus trouxe ao meu coração, que é muito importante. E que isso tem levado o coração de Deus a ficar apertado. Vou falar sobre algo que tem acometido os filhos de Deus. Algo que tem atormentado os filhos de Deus, que é a amargura, que é o rancor, que tem a ver, Sr. Fernando, com filho de Deus, tudo, porque o Pai, nosso Pai está vendo o nosso coração, vê o nosso coração, e Deus não quer isso na nossa vida, e por certo Deus também quer falar com você que é filho, nesta área. Amargura. O que é amargura? A amargura, ela é, como se fala a palavra, um amargor, amargo, na vida da pessoa. Muito bem, eu sou filho de Deus, mas ainda tenho amargura na minha vida, algo me amargurando. E vou trazer de Deus aqui um ensino de como se ver livre disso. Pela palavra. A amargura, meu irmão, minha irmã, é um para-raio de enfermidades, tanto na alma quanto no corpo físico. A amargura que se tem na alma da pessoa, em relação a outras pessoas, gera enfermidades na sua própria alma e também no seu corpo físico. Doenças, enfermidades, pode ter como raiz causa a amargura. E só nós que somos filhos de Deus podemos entender isso, que diz a palavra de Deus. A pessoa do mundo vai dizer, não, existem até doenças psicossomáticas, pelas emoções também, isso é verdade. Mas nós vamos ver isso com propriedade pela palavra de Deus. O que é psicossomático, a gente sabe que é espiritual. Origem espiritual. E Deus nos orienta como nós nos desvencilharmos disso. E Deus não quer que eu e você sejamos uma pessoa amargurado. Rancor. Rancor é uma mágoa profunda, ocasionada por uma ofensa recebida ou instigada por situações anteriormente vividas. Rancor é um grande ressentimento. Rancor é um excesso de ódio guardado, ódio não demonstrado. Rancor é raiva, é ira. 1 João 4, 20 e 21 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus 6, 14 e 15.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se eu não perdoo aquelas pessoas que me ofenderam e maltrataram, me magoaram, se eu não perdoo, se eu não libero perdão a essas pessoas, tampouco, a palavra de Deus diz, tampouco Deus me perdoa. Deus não me perdoa se eu não perdoar. Jesus conta uma parábola, falando de um homem que tinha dívidas, ele foi se acertar com seu senhor. Era uma dívida muito alta. E este homem então foi diante desse senhor e disse: olha, me perdoa minha dívida, eu não tenho com que pagar. Me perdoa, eu não tenho como pagar as minhas dívidas. E este senhor, que lhe era superior, lhe perdoou a dívida. Tá bom, perdoei a tua dívida, você está perdoado a dívida, não me deve mais nada. E na sequência, este homem a quem foi perdoada a dívida, saiu e encontrou um devedor dele. E disse: me paga tudo que tu me deve. Ah, mas me perdoa. Não tem nada de perdão. Me paga agora. E aí, este homem foi plotado pelos servos daquele senhor. E foram dizer ao seu senhor, dizendo isso. Então, ele disse: olha o seguinte, vai lá, prende ele e deixa ele nas mãos dos verdugos, atormentadores, torturadores, até que ele pague o último centavo que deve. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Palavra de Jesus, escute só, palavra de Jesus: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 35 e 36. Se não perdoa as ofensas, porque alguém te magoou, te maltratou, e com certeza isso dói em você, te feriram, te magoaram, te menosprezaram, te rejeitaram, e aí tem todas as somas de coisas ruins que te fizeram, e você teria, humanamente falando, todo o direito de se sentir assim. Quando fala o nome da pessoa que te magoou, você... nem me fala neste nome. Se a pessoa está andando numa calçada, você atravessa a rua para nem passar pela pessoa. Porque se você pudesse, você faria o mal. E quantas vezes está no coração maquinar alguma coisa ruim e torcer para aquela pessoa que te maltratou ir mal, se dar mal, sofrer dano, prejuízo. Por quê? Porque tem amargura e rancor no coração. Não perdoou aquela ofensa recebida. E a palavra de Deus fala que nós temos que liberar perdão. Irmão Fernando, é tão fácil você falar. Mas é difícil fazer. É verdade. Jesus ensina que nós temos que orar por aqueles que nos maltratam. Amar os nossos inimigos. Ele nos deu exemplo disso lá na cruz, quando estava crucificado, depois de muito tormento. Ele ainda diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. No coração de Jesus, nenhum peso, nenhuma mágoa, nenhuma amargura. E Deus quer isso de nós, meu irmão, que você também não carregue pessoas em grilhões dentro do seu coração. Que te ofenderam, que te maltrataram, que te menosprezaram.
que mentiram sobre você, e você sofreu um grande dano, que te causou prejuízo, quem sabe? Você ainda carrega essa pessoa aqui dentro do teu coração. Porque ainda tem a ferida. E quem sabe, por causa disso, você tem sido atormentado, atormentada. Porque a palavra de Deus diz: entregue aos atormentadores. E Jesus fala: assim vos fará também o meu Pai. Vai entregar vidas aos atormentadores até que caem em si. Até que perdoem. Como é que se paga a dívida de pecado, de ofensa? O perdão. É o perdão. Então, se você não perdoa a pessoa que te ofendeu, te maltratou, te magoou, te deixou em prejuízo, se você não perdoar, você está sendo atormentado, atormentado. Palavra de Deus. Eu não conheço a sua vida, não sei nem onde você mora, mas eu sei o que está acontecendo com você, que não libera o perdão. Você sofre. Você sofre. E o Pai, o nosso Pai, não quer mais que você sofra assim. Que quando passar numa revista em seu coração, não ache mais ninguém ali, com grilhões ali, você arrastando essas pessoas dentro de você, por toda a sua vida. Quebra esse grilhão com o perdão. Quebra esse grilhão com o perdão. A ausência de perdão pode atrair verdugos atormentadores. Sejam eles emocionais, amargura, desconfiança, retração emocional, irritabilidade. Alguns problemas físicos, enfermidades, né? Temos exemplo do salmista que fala que enquanto ele não confessou os pecados, os ossos dele estavam envelhecendo. A ausência de perdão, que atrai verdugos, tem também um efeito. E quanto a Deus, a sua relação com Deus é impedida. Deus não aceita a sua oferta, se houverem diferenças não resolvidas com seus irmãos. Mateus 5, 23, dá um exemplo. 24. Se você, ao trazer a sua oferta ao altar e lembrar de alguma coisa com seu irmão, deixa a oferta aqui, vai lá, resolve com o seu irmão, e aí volta e vai oferecer a Deus. E Deus vai aceitar. Porque Deus vê o coração. E o teu coração não pode ter, meu irmão e minha irmã, amargura. Diga para a pessoa que está ao seu lado, dizer assim: você não pode ter amargura no coração. Pega para ele e diz assim: você não pode ter rancor no coração. Mas é o meu direito. Não foi você que sofreu, fui eu que sofri. Eu tenho o direito de me sentir assim. Sentir é uma coisa, permanecer é outra. Nós somos seres humanos, temos emoções. As pessoas nos entristecem, nos ofendem, a gente sente a dor. Mas permanecer com isso uma vida inteira, opa, peraí, não, né? E aí o nosso relacionamento com Deus fica... A oração não sobe, parece que Deus não responde, parece que Deus ama mais o outro do que a mim. Por quê? Porque, na verdade, a palavra não me foi revelada e ensinada de que eu tenho que perdoar as pessoas, assim como Ele me perdoou. Como é que Deus te perdoou, meu irmão, minha irmã? Como é que Cristo te perdoou? Ele disse assim: bom, vem cá, paga aqui o pecado, né? Aqui, ó. Não, nada. Ele perdoou porque amou e decidiu perdoar e se entregar por nós. Então hoje nós temos o perdão por ato de Jesus. Então o liberar perdão não é por parte da pessoa que está ofendendo, não, é por minha parte. E eu decido liberar perdão. É você que decide, minha irmã, meu irmão, liberar perdão para se ver livre da amargura e do rancor, e se ver livre dos verdugos, e quem sabe receber a cura no seu físico, de enfermidades que está sofrendo, atormentações,
por causa desse estado emocional e espiritual que você se encontra, como um filho de Deus. E Deus não quer isso. Tem um texto aqui que eu quero ler, e já estamos indo para o final, diz assim: segundo o psicoterapeuta e escritor francês Christopher André, é perfeitamente normal sentir mágoa, ou até mesmo rancor, já que essa é uma forma de expressar e uma chance de trabalhar nossa insatisfação. Mas ele também diz que jamais devemos permitir que esses sentimentos fiquem guardados em nós por mais tempo que o necessário, já que eles não fazem mal à pessoa que é alvo dos sentimentos, mas sim a nós mesmos, nos corroendo por dentro, nos desestabilizando e fazendo até que fiquemos doentes. Um psicoterapeuta está dizendo aqui. Outro problema é que o rancor que sentimos e incorporamos pode nos tornar solitários, se não tivermos cuidado, pois pessoas rancorosas têm algo de desagradável, que assusta e afasta os demais. Os rancorosos espalham uma energia negativa e não raramente desenvolvem um desejo de vingança, que é inteiramente irracional, e as fazem agir de forma igualmente irracional, mordendo aleatoriamente, prejudicando até mesmo terceiros, que não tem nada a ver, que nada tinham a ver com o conflito original, o que para mim é o aspecto mais grave das pessoas rancorosas, diz o psicoterapeuta. Como o rancor da mãe pelo pai, por exemplo, ou vice-versa, que atinge os filhos, por exemplo. Os filhos recebem a descarga do pai e da mãe, que é rancoroso com o cônjuge. Os filhos recebem, prejudica os filhos. A pessoa rancorosa se acha na razão. Foi o outro que começou, ou eu tenho o direito de estar com raiva, ou errou comigo, não presta. Consequentemente, se ela está na razão, o outro está errado. O veredito é claro, o outro é culpado. E quem é culpado tem que pagar. E o preço, normalmente, é o seu desprezo, sua indiferença, mas às vezes também sua maldade, sua mesquinhez, suas estratégias criadas e remoídas para descontar um dia o mal, realmente ou supostamente sofrido. O rancor alimenta seu desejo de vingança, e ela aguarda por uma chance de dar uma rasteira bem dada na outra pessoa. Pode até ser que um dia a pessoa rancorosa tenha realmente a chance de se vingar da outra pessoa, assim a faça sofrer. Mas também pode ser que não. De uma forma ou de outra, tanto faz se ela consiga descontar o mal sofrido ou não, a pessoa rancorosa sofrerá, pelo menos tanto quanto a pessoa que é alvo da sua vingança. E normalmente ela até sofre bem mais. Principalmente porque o rancor guardado se transforma em ódio. E ódio destrói por dentro, em primeira linha, a quem o sente. O perdão, olha quem fala aqui de perdão, um psicoterapeuta. O perdão é apresentado por aí, segundo ele, principalmente em meios religiosos, como uma virtude de quem perdoa. De fato é uma virtude, mas o perdão, se analisado mais profundamente, não é lá nada de muito altruísta. Quem perdoa é bom principalmente para si mesmo. Para si mesmo. Pois se livra de um conflito e de uma carga negativa, coisas que, se não resolvidas, roubam energia e tempo de vida. Sei que a palavra perdão é forte, e nem quero dizer que a pessoa rancorosa precisa chegar ao ponto de perdoar quem lhe fez mal. Isso segundo o terapeuta. Mas toco no assunto perdão de propósito, para tentar mostrar que esquecer o mal que o outro lhe fez não é uma questão de ser bonzinho e menos bobo. É uma questão de inteligência e de respeito a si mesmo. Um psicoterapeuta escreveu isso. Um profissional que trata dia após dia no seu gabinete, na clínica, de pessoas amarguradas e rancorosas. Que vê na sua fonte do rancor, da amargura, algo ruim que corrói a pessoa.
E que a pessoa então tem que trabalhar isso e se libertar disso. Isso é o que faz o psicoterapeuta. E nós? Nós temos o melhor psicoterapeuta que existe. O médico dos médicos. O Senhor dos senhores. Nós temos a Jesus. É Ele que nos cura. É Ele que nos liberta. E se verdugos têm atormentado a sua vida, o seu coração, e vamos dizer quem são os verdugos, vou abrir aqui o verbo e dizer quem são os verdugos. Os verdugos atormentadores são demônios. Tem demônios que se alimentam do ódio que a pessoa sente. E controlam as emoções dessa pessoa, atormentam essa pessoa. Demônios. São esses os verdugos que Jesus está falando. Os demônios estão atormentando essa vida, perturbando essa vida, lançando enfermidade nessa vida, até que essa pessoa pague este seu pecado, que é com o perdão. Com o perdão. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, nessa noite, filho de Deus, não guarde no seu coração, com amargura e com rancor, pessoa alguma. Mas, irmão Fernando, a pessoa que me magoou, que me maltratou, que me feriu, ela já partiu, já não mora mais aqui, já partiu, já morreu. O liberar perdão está no seu coração. Mas a pessoa nem está aqui, ela mora em outro país. O liberar perdão está no seu coração. Fulano de tal, Beltrano de tal, a partir de hoje, eu estou decidindo, e de verdade, liberar perdão por tudo que você fez eu sofrer e penar. Porque eu aprendi que eu não tenho que te carregar como um peso, um tropeço na minha vida, mas que eu tenho que me ver livre. Irmãos, irmãs, muitos de nós que estamos aqui, precisamos fazer isso para ter nossa vida desimpedida, para crescermos com Deus e nossa vida andar para frente. Deus tem filhos aqui que não conseguem andar, não conseguem fluir, porque lá no coração tem isso guardado. E só Deus sabe disso. Deus sabe disso. Deus perdoa. E eu, como filho, devo perdoar. Deus ama. E eu, como seu filho, devo ter amor no coração e nunca ódio. O ódio que está no meu e no seu coração, às vezes pelo rancor, pela amargura, não vem de Deus. É o diabo que instiga. E cada vez a gente se afunda mais e mais. E não resolve a situação. E a dor, a enfermidade, o prejuízo que sofre, é a pessoa mesma. É a pessoa mesma. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Nós vamos fazer uma oração, todos nós. E depois, eu vou oportunizar aqui as pessoas que têm esta mágoa, que têm esse rancor no coração. E Deus falou contigo aqui. Desculpa, que hoje é o dia de você romper com isso.